Então, pessoal, tudo bom? Eu queria fazer esse primeiro vídeo falando sobre o capítulo de One Piece dessa semana, onde aconteceu muita coisa, né? Um capítulo muito bom, muito movimentado, começando ali com vamos dizer, os outros integrantes do bando, né? Tentando, começando a se desvencilhar dos poderes dos Sombras ali, o Sanji queimando, né? Aquele as vinhas, né, espinhosas que estava prendendo a Robin, o que é bem lógico, né, já que fogo queima planta e ela conseguiu se libertar e ninguém até agora tinha tido essa ideia de pôr fogo nas plantas, né? Todo mundo tentou cortar elas, tentou puxar, mas ninguém tinha tentado pôr fogo, né? Colocar fogo nelas. E aí, bom, que funcionou, né? Depois disso, volta lá pro núcleo do Loki, né? É onde ele chega, né? Absoluto, gigantesco lá. Muito bacana a entrada dele. O Luffy, ele dá uma surra no Sommers, que foi bem legal também. E aí chega no ponto onde eu queria realmente comentar sobre essa história. O Jaru, né? Ele fala pro Gaban, isso aparece lá no flashback, né? Do próprio Gaban. O Jaru, ele fala que aquela fruta, né? Quanto mais poderoso, quanto maior o usuário da fruta, mais poder a fruta teria. Isso explica muito do porquê, dos motivos do Rox, né? Querer que o Harold comesse a fruta, né? Os dois juntos, né? O Harold com aquele poder todo seria imparável, vamos dizer assim. Isso levanta algumas questões também, né? Sobre, será que será que o Ratatouille, ele deixou o Loki comer a fruta só pelo poder? Ou será que tem alguma coisa a mais, né? Eu gosto de acreditar que tem algo a mais envolvendo aqueles olhos dele, né? Tem olhos muito diferentes. Então, pode ser que não seja exatamente só a força bruta do Loki, né? A gente tem também aquela explicação sobre o deus da guerra que lutou contra Nika, né? Temos a primeira citação sobre um espírito que passa a ocupar uma outra coisa, vamos dizer assim, né? Porque é dito que o Ratatouille transferiu seu espírito pro martelo, né? Eu nunca tinha ouvido nada sobre isso em One Piece até então, né? Será que esse é o princípio das Akuma no Mi? Será que foi isso mais ou menos que o Vegapunk fez quando ele conseguiu fazer uma arma, um objeto, comer uma Akuma no Mi? Né? Essa transferência, eu nunca tinha ouvido falar dessa parte da transferência de alma, né? E assim, é uma coisa que pode ser margem aí, com certeza já está sendo para muita teoria bacana, né? O pessoal já está teorizando muito. E vamos observar isso aí com cuidado, né? Que eu acho que pode ser muito interessante aí o desenrolar dessa história, né? Assim, eu acho que, pra mim, eu acho que é o ponto alto do capítulo, né? Porém, tem também a parte que o Sommers não, o Imu, né? Vê o Nidhogg, ele se surpreende, né? E, assim, interessante, né? Ele saber da existência do dragão, ele, né? Só não sabe onde ele tava. Isso é muito interessante, porque, né? Supõe-se que o Imu é imortal, que ele viveu no século perdido. Então, esconderam essa fruta tanto tempo assim, né? Isso é muito interessante da gente prestar atenção, porque assim como a fruta do Nika parece que nunca esteve sob os poderes
do governo mundial, né? Mesmo trocando ela de nome, mesmo um monte de coisa, parece que essa do Nidhogg também ficou escondida durante todo esse tempo, né? E com a história do mural e tudo mais, né? É de se pensar o que será que aconteceu, né? Será que o Nidhogg era um ser e de alguma maneira ele se fundiu com esse Deus da guerra? Ou será que o próprio Deus da guerra que tinha esse poder de se transformar, um poder inerente, e aí depois esse poder inerente é que se transformou na fruta, né? Como alguns teorizam no dia de hoje, que todos os poderes de todas as frutas, na verdade, eles eram poderes inerentes, né? O ser humano ou divindades, eles já possuíam esse poder no primeiro mundo, e aí quando foi para o segundo mundo, todos essas divindades passaram a ser frutas, né? E teoricamente teria sobrado só o Imu de fora. Ele foi o único que conseguiu escapar disso. Talvez ele tenha obrigado todos os outros a se transformar em fruta, através de uma traição, né? Eu gosto muito de ir para essa linha de raciocínio, assim, que o primeiro mundo era um mundo de divindades, né? E aquele mural, ele retrata ali meio que esse primeiro mundo. E aí quando todos eles, vamos dizer, começaram a brigar contra alguma coisa, né? Que é aquele demônio gigante. O Imu traiu todo mundo e roubou o poder do demônio para ele também, e transformou tudo em fruta, né? Tem até uma parte do mural que fala, um dos textos do mural que fala sobre as frutas, os demônios e tudo mais, que pode ser alguma coisa relacionada a isso, né? Vou voltar depois a ler direitinho essa parte e formular melhor essa teoria. Mas eu acho bem bacana isso aí. Então, voltando pro capítulo, né? A reação do Imu me deixou muito curioso, porque parece que o Nidhogg era muito importante e parece que estava sumido, né? Então, assim, por que que isso ficou desaparecido, assim? Por que que o Imu não conseguiu rastrear essa fruta, né? Como que conseguiram esconder dele esse tempo todo? Né? A nação de Yobov, teoricamente, é muito poderosa, sempre foi, de muitos guerreiros muito poderosos, mas, teoricamente, o Imu sabe de tudo no mundo, né? Então, assim, isso dá margem aí pra muita coisa também, do tipo, ele fica só preso lá em Marijô, ele tem os poderes dele lá envolvendo possuir os subordinados dele, mas pode ter muita coisa que ele não conhece, que ele não sabe, né, no mundo, porque ele se fechou muito lá, só no espaço dele, né. Então, assim, eu achei bem interessante esse encontro dele com o dragão, e vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né. É isso aí, só um primeiro vídeo. Como vocês podem ver, não tem cenário, não tem nada ainda. Eu só queria fazer um vídeo falando sobre as minhas opiniões. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Até mais.